Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante entre os profissionais aí de psicologia, estudantes recém-formados e psicólogos que saem, né, das clínicas de convênio, assim como eu, né, já trabalhei em clínica de convênio, tá, gente? Lá, alguns anos atrás, logo que eu iniciei aí na minha profissão, na psicologia, trabalhei com clínica de convênio, já passei por isso, mas eu tô aqui hoje para falar com você que quer isso aí desse se libertar, não quer trabalhar com convênios, quer ter o seu próprio consultório ou os seus pacientes particulares, é possível, mas a gente precisa ter uma estrutura, um passo a passo, tá? Para a gente poder aí divulgar o nosso trabalho. Então, vamos lá, né? Quando eu iniciei aí na minha profissão como psicóloga, eu não tinha um consultório, não tinha por onde começar, estava totalmente perdida, tinha saído da faculdade, passando por um processo de estresse, de adoecimento, né? Foi toda aquele final de curso, foi muito estressante, eu já trabalhava longe, trabalhava em São Paulo, na capital, então já estava por um processo de adoecimento por alguns anos, e aí eu precisei me afastar do meu trabalho, né? E logo que houve esse afastamento, no mesmo período foi o ano que eu concluí o curso e tirei o meu CRP, tá? Aí eu fiquei 9 meses sem pensar em nada da psicologia. Já estava formada, já estava ali apta a trabalhar, a atender como psicóloga, mas eu não me sentia preparada, não me sentia capacitada. Né? E tinha uma cobrança, tinha as pessoas me perguntando, tinha algumas pessoas, você não vai atender, quando você vai abrir seu consultório, quando você vai começar aí a divulgar, né? Então eu tinha bastante insegurança com relação a isso, porque tinha uma cobrança das pessoas e, ao mesmo tempo, eu já estava com o meu CRP em mãos, então eu podia trabalhar a hora que eu quisesse. Nada me impediria, a não ser a minha questão emocional, psicológica que me travava, né? O medo era tão grande, tinha tanto medo, porque se eu fizer alguma coisa errada, e se eu não der conta, eu vou pedir para algum professor me ajudar. Então, é um medo tão grande que a gente sai, porque acho que preparam a gente tanto para não dar certo, né? Os professores colocam tantas coisas aí, mas não pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo, mas também não diz o que você pode, né? Só fala o que você não pode, mas não diz o que você pode. E aí, fui trabalhar numa clínica de convênios nessa época, então eu trabalhava com convênios, atendia os pacientes que chegavam ali na clínica, eles ligavam e pediam para agendar um horário, e aí eu tinha agenda aberta, eles lá na clínica, eles marcavam os horários, né? Então, eu fui convidada por uma amiga para trabalhar nessa clínica, era em outra cidade aqui da minha região, da região que eu moro, e nem cogitei, porque eu pensei, não tenho dinheiro para alugar um espaço, né? E eu, na época, eu fui procurar sublocação e estava bem fora do meu orçamento, né? Porque era por horário, e aí eu não tinha paciente. Né? Então, cada horário que eu fosse atender, eu teria que pagar, né? E nessas clínicas que eu busquei, era se você tiver paciente ou não, você paga da mesma forma. Né? E eu, sem estratégia nenhuma, não sabia como iniciar aí na profissão, então eu pensei, não vou pagar uma sala para chegar lá e não ter atendimento, logo porque eu não tinha o caixa, não tinha uma reserva para isso, né? E aí acabei entrando nessa questão do convênio e fui atendendo por um bom tempo.
até que chegou um dia que eu me libertei, que eu disse, não, isso não é mais o que eu quero, não estava mais alinhado aos meus valores e aquilo que eu gostaria de entregar para o meu paciente, né, em termos de atendimento, e o financeiro, né, financeiramente também não estava sendo rentável, não estava valendo a pena, né? Porque você precisa pagar uma supervisão, a terapia, os cursos, investimentos, livros, alimentação, deslocamento. Era uma outra cidade, eu acabei morando lá. Então, tudo isso tem que entrar no seu planejamento, né? Então, tirando tudo isso, me sobrava muito pouco, praticamente às vezes fechava no vermelho, porque tudo isso eu pagava e às vezes nem sobrava, eu ainda ficava, né, tendo que tirar de outros lugares aí o dinheiro para cobrir essas despesas. E aí eu analisei, avaliei, vi que não estava valendo mais a pena, né, em termos financeiros, e aí eu resolvi voltar para a minha cidade e neste momento comecei a procurar algumas clínicas, alguns consultórios para que eu pudesse fazer a sublocação e financeiramente não ia valer a pena. E aí eu conheci algumas meninas, né? Eu tinha contato com uma amiga e uma outra eu conheci, e nós conversando e tínhamos interesses em comum, né? E naquele ano surgiu uma sala, né? Uma pessoa entrou em contato comigo e ela me ofereceu uma sala por um valor que financeiramente seria interessante para a gente dividir em 3 pessoas, né? E a gente resolveu dividir. E aí montamos o nosso consultório com 3 profissionais, né? A gente dividiu a agenda e naquele momento foi interessante a gente alugar um espaço, tá? Então, o tema aqui é alugar ou sublocar, né? É importante você entender que alugar, você vai precisar pensar sobre os custos, né? Então o aluguel ele tem custos fixos, o seu aluguel mensal, às vezes um IPTU que você precisa pagar da sala, tem a luz, tem a água, tem algumas coisas que você vai ter que gastar ali no consultório, como papelaria, material de higiene, né? Tudo isso você vai colocar ali na sua balança, né? E a sublocação, ela é um valor, né, que você paga por hora, ou você pode fechar um bloco, um período, né? Só o período da manhã, só o período da tarde, ou só o período da noite, e aí você vai colocar naquele período o seu número de pacientes, tá? Agora, o que você precisa ter em mente, né? A sublocação, você já está pagando um horário para o seu colega, que é o proprietário, o dono da sala, né? Você vai pagar o seu deslocamento, a sua alimentação, né? E vamos imaginar que esse paciente falte, que ele cancele, então você vai precisar cobrar a falta, ou dentro do seu atendimento já está incluso, né? Estará incluso aí os cancelamentos, as faltas, e aí não dá para você cobrar um valor social, um valor que não cubra esses gastos. Então, você vai sublocar, precisa ter uma precificação, um valor que cubra esse seu gasto da sublocação e de todos esses custos que eu coloquei, tá? Você, proprietário, é a pessoa que está alugando o espaço, você tem o aluguel e tem todas essas despesas, né? Mas você, às vezes, consegue ter uma flexibilidade ali na sua agenda, né, para que você reserve um horário, no máximo 2, quantos você desejar, né? Um horário que seja para o social, mas isso não seja
uma constante e que não seja a sua agenda toda, porque a agenda não vai ser rentável, você não vai conseguir sustentar o seu negócio, tá? Então, vamos imaginar que você tem 10 pacientes, tá? Esses 10 pacientes estão distribuídos aí durante a sua semana, né? Reserva um horário, dois, que você possa reservar para atendimento social. E aí, surgiu mais uma pessoa. Essa pessoa só vai entrar no seu horário social, ela só vai entrar aí na sua agenda social quando você abrir essa agenda, né? Então, faça isso de uma maneira que você entenda que você vai ter uma cota, vai ter um valor ali de pessoas, um número de pessoas que você pode atender sem comprometer o seu orçamento, sem comprometer aí a estrutura do seu negócio. Então, para cada 10 pacientes de valor, aí o seu valor justo, o seu valor cheio, você pode separar de 1 a 2 de um valor simbólico, tá? E cada profissional aqui vai pensar no seu valor simbólico, que ele consiga atender essa pessoa que tem uma baixa renda e sem também comprometer o negócio do profissional, tá? E aí vocês vão ter que decidir essa questão, se sublocar ou alugar. Para alugar, tem todos esses custos que eu coloquei, também tem algumas questões burocráticas, tem impostos, tem uma série de responsabilidades aí que o locatário tem. E quem subloca, ele tem ali a responsabilidade com o horário, mas essa parte de limpeza, de reposição de materiais, de compra de papelaria, higiene, ele não tem essa preocupação. Ele vai lá, usa a sala, paga o valor da sublocação e ele vai embora, tá? Uma coisa que é muito importante que eu vou falar para vocês: não subloquem de lugares onde a pessoa cobra uma porcentagem do seu atendimento, fora a sublocação. Gente, isso não existe, tá? Então, você está pagando a hora, você está pagando a sublocação, aquele espaço ali que você está utilizando. O seu atendimento, o quanto você vai receber do seu paciente, cliente, é seu. Essa clínica, esse colega, essa pessoa que está ali abrindo espaço da sala dela para que você possa atender, ela não tem que receber uma porcentagem do seu atendimento. Caso você tenha contato com alguém que faça, que tenha essa prática, sugiro até você procurar um outro estabelecimento, um outro consultório, porque a porcentagem de um atendimento que você já está pagando a sublocação não existe, tá? Agora, quando eu atendia convênio, eu recebia porcentagem do convênio, é diferente. Eu não pagava a sala, eu recebia pela porcentagem de cada paciente. Então, a clínica atendia o convênio XYZ, e ao final de 30, 60 dias, a clínica recebia esse valor, né, prestado para o atendimento do paciente, e ela me repassava uma porcentagem desse atendimento de convênio, mas eu não estava pagando a hora da sala, não estava pagando uma sublocação, tá? Então, eu já vi casos de pessoas que pagam a sublocação e ainda pagam uma porcentagem para a clínica. Então, você vai receber o quê? Você está pagando para trabalhar. A partir do momento que você tem a percepção, a noção que você está pagando para trabalhar, faz mais sentido você alugar um espaço, caso você tenha uma reserva financeira para isso, ou divida com alguns colegas. Foi assim que eu iniciei. Eu dividi com algumas colegas uma sala, nós ficamos
durante um ano nesse consultório, até que a gente sentiu necessidade da gente trocar de sala para um espaço maior, onde o aluguel era 3 vezes mais do que o aluguel inicial, e mesmo assim a gente foi, e não fomos as 3, fomos só 2, porque uma ela parou com a locação, ela achou melhor não seguir em frente com a questão de clínica, porque ela já tinha um perfil mais de hospitalar, e tudo bem, e aí foi um desafio, foi uma superação para nós duas, né? Irmos para uma sala com um valor 3 vezes mais, para um prédio de alto padrão aqui na nossa cidade, e a gente atendendo só particular, não fazia atendimento de consultório, de convênios, não tínhamos credenciamento de convênios, e mesmo assim a gente conseguiu dar conta do consultório, tínhamos um volume de pacientes, agenda aí para atendimentos. Então é importante a gente ter essa percepção, que você muitas vezes vai precisar olhar para dentro de você, superar os seus medos, superar os seus bloqueios, as suas travas, e não ficar dependente, né, de um convênio, dependente de um colega, dependente, ou dependendo, né, da divulgação, da captação aí através de intermediários. Você mesma pode fazer isso, e divulgando o seu trabalho, fazendo esse trabalho de um trabalho de autoridade, de consistência, sem ficar, eu tenho que atender por convênio, se eu não atender por convênio, eu não vou conseguir ter uma renda, eu não vou conseguir manter um consultório. É claro que o particular, ele te traz uma instabilidade, você não tem todos os meses aquele mesmo número de pacientes. Os pacientes entram, eles saem, chegam novos, a gente tem uma rotatividade, mas 1 ou 2 pacientes que você atenda particular já cobre todos aqueles 10, 20, 15, 40, 50, quantos sejam que você atende por semana num convênio, gerando estresse, gerando uma ansiedade, um cansaço, um esgotamento, uma frustração, porque muitas vezes você atende e o convênio do paciente não foi liberado, só que você já atendeu, ou aquela guia que você atendeu, ela glosou, ela teve um problema ali, ela não vai ser paga, e você já atendeu, né? Às vezes o paciente está fazendo um trabalho com você, um trabalho bacana, e aí o convênio dele, ele perde o trabalho, ou o convênio dele foi bloqueado e você tem que parar de atendê-lo, né? Então, atende particular. O paciente que está fazendo convênio, raramente ele vai continuar fazendo atendimento particular, porque esse convênio é do trabalho dele, é da empresa, então ele não vai poder e às vezes não quer pagar um valor particular. Então entenda que o paciente de convênio, ele tem um perfil, tá? E é totalmente diferente do paciente que é particular e que entende a importância, que entende a necessidade, que investe. Então é outro perfil, é outra tomada de consciência, tá? E entender isso é importante até para a nossa divulgação. Gente, eu não vou estender aqui muito o vídeo, mas espero que tenha ficado claro aqui sobre a diferença de alugar ou sublocar, né? E essa porcentagem aí da prestação de serviço, tá bom? E conta aqui para mim nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida, e me acompanhe aqui nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.